Oi, para você, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou a Bia Oliveira e esse é um mini curso gratuito de como começar na papelaria personalizada de casamento. Todos nós, antes de começar qualquer coisa na vida, temos um monte de objeções. Um monte de objeções. A gente coloca um monte de obstáculos, a gente coloca um monte daqueles e se, né? E esse faz com que você pare, faz com que você recue, faz com que você dê um passo para trás. Se você realmente quer começar na papelaria personalizada de casamento, tem algumas coisas a respeito de você mesma que você precisa saber. E por que eu falo tudo isso? Por que eu resolvi falar isso para você aqui agora? É porque sem o conhecimento de como as coisas funcionam aqui dentro, muito dificilmente você vai estar preparada para enfrentar os desafios que você vai ter que enfrentar durante a sua vida. E a primeira coisa que eu quero falar para você é a sua vida empreendedora, né? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades. Você vai ter desafios. Você vai ter que fazer escolhas. E mais do que fazer escolhas, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que deixar algumas coisas de lado. E algumas coisas das quais você gosta muito. Algumas coisas das quais até te dão prazer. Como, por exemplo, algumas horinhas de sono. Então, eu quero preparar você para o que vai acontecer. Eu sei que você deve estar cheia de dúvidas, você deve estar cheia de medos, e a gente precisa esclarecer todos esses medos, a gente precisa trazer isso à tona para que você se sinta preparada, para que você se sinta capaz de se desenvolver. E se você tomar essa decisão, você vai saber exatamente onde você está pisando. E uma das primeiras objeções que você deve ter aí na sua mente, que você já deve, né, ter imaginado ou pensado, lá no seu íntimo, lá no íntimo do seu cérebro, tem o medo. O medo da responsabilidade. Né? Nossa, mas é muita responsabilidade casamento. Você nunca pensou assim? É muita responsabilidade. E se eu não der conta? E se eu não conseguir entregar? E se eu não conseguir gerar satisfação na noiva? E se o correio, e se, né? Olha o e se. E se o correio não entregar? E se chegar amassado? E se chegar fora do prazo? Né? E se a noiva não gostar do papel? E se a noiva não gostar do serviço? E se eu não for competente o suficiente para fazer um produto com um bom acabamento? Se. E se. Né? Isso deve estar permeando, isso deve estar te incomodando, isso deve estar aí dentro de você falando, aquela vozinha que fica conversando, você não vai conseguir. Tem um monte de fatores dos quais eu não sou qualificado bastante para falar com você, mas eu mesma faço essa varredura interna dessas vozes que me dizem. Alguém disse um dia para mim que eu não era competente o bastante, me chamou de incompetente. Alguém disse para mim um dia que eu era burra. Alguém disse para mim um dia que eu era loura. Alguém disse para mim um dia, né, que eu nunca ia conseguir porque eu não levo jeito para isso. Você não leva jeito para artesanato. Você não leva jeito para fazer essas coisas desse jeito. Você é uma desajeitada. Você não vai conseguir fazer isso. O problema não são o que as pessoas falam para você. O problema é o que você fala para você. O problema é quando essa voz, você não é capaz, você é desajeitada, você não leva jeito para fazer isso, você não tem talento, você não é boa o bastante. O problema é que quando as pessoas começaram a falar isso para você, você pegou para si. Você incorporou esse personagem que colocaram aí em você, e aí você fica repetindo isso. Então, quando você aceita isso dentro de você, quando você aceita isso, é aqui que mora o problema. O problema é, além de você ter aceitado essas provocações, ainda a vozinha ficou ecoando, ou seja, você internalizou e ficou, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir. Uma coisa eu tenho que dizer para você, para resolver esses problemas, isso eu não der conta, se eu não conseguir fazer, tem a organização dos processos. Você precisa organizar, né, conseguir organizar os seus processos. Mas e se o correio não entregar? Tem as formas corretas de você enviar uma mercadoria pelo correio, com tempo, com prazo, tudo direitinho.
Ah, mas e se eu não conseguir atender a expectativa da noiva? Para isso, você vai garantir que a noiva sabe exatamente aquilo que ela está levando. Existe técnica para isso também. Então, essas coisas de como fazer, com profissionalismo, você resolve. Com profissionalismo e competência, você resolve. O que é competência? Fazer o que precisa ser feito. Quando a gente diz fulano ou beltrano é competente, fulano ou beltrano é uma pessoa que sabe o que está fazendo, confio nessa pessoa, é porque ela vai lá e faz tudo aquilo que é preciso fazer. Então, ela reconhece os processos de trabalho, vai lá e executa tudo aquilo que precisa. E aí ela acaba se tornando uma pessoa competente. Competência se aprende. Então, a partir de agora, comece a ver quais são as objeções que você tem. Comece a perceber se você tem algumas dessas objeções ou se você tem outras objeções. Ah, qual é a voz que está ecoando aqui dentro? O que está dizendo para você que você não vai conseguir fazer? Comece a fazer essa observação e depois eu vou propor para você uma tarefa, certo? Uma outra coisa também que pode estar causando medo em você é, a noiva, ela é muito estressada. Eu já ouvi dizer que noivas são muito estressadas. É muito difícil atender noiva. Ela é muito exigente, né? Tem muita expectativa com relação ao casamento. Eu tenho medo dela me desaprovar, ou seja, de não gostar de mim. Nós já falamos sobre isso também, né? Eu tenho medo da noiva não gostar de mim, né? Na verdade, eu costumo dizer que é mais difícil ser uma noiva no mercado de pessoas incompetentes do que ser um fornecedor no mercado de noivas difíceis. Não existe noiva difícil. Existem profissionais pouco capacitados para atender as necessidades dessas mulheres. Essas mulheres, elas estão no dia mais... É o primeiro dia especial da sua vida. Se ela não teve uma festa de debutante, o casamento dela é o primeiro dia mais importante da sua vida. Depois vão ter outros acontecimentos, como o nascimento do filho, enfim. Mas o casamento é uma data histórica, é uma coisa que ela quer, é a coisa mais importante da vida dela. E eu sempre digo isso para as pessoas, sabe? A gente tem que entender exatamente o que está no coração das pessoas para entender. Uma coisa que às vezes eu falo e as pessoas não entendem muito bem é que servir as pessoas é uma tarefa muito difícil. Servir as pessoas com verdadeira paixão é uma tarefa verdadeiramente difícil. Só que se você entender que você precisa servir aos outros, quando você serve aos outros, eles servem você com o dinheiro deles, você vai ser bem-sucedido. Você entendeu essa matemática? É uma matemática simples. Eu comentei outro dia numa live com as pessoas que eu tenho uma noiva que eu atendi em novembro, que ela dizia assim, Bia, cadê o seu contato para eu colocar lá no meu site, que elas têm um site lá, né, deles, o nome do casal.com ou .com.br, mas cadê? Eu quero colocar, eu quero te divulgar. E não estou falando isso para vocês porque eu sou uma pessoa especial. Eu estou dizendo isso para você porque eu entendi que servir as pessoas com verdadeira paixão é o meu objetivo. Que o dia que eu sirvo você de verdade, você vai ficar feliz em dar o seu dinheiro, porque eu estou te ajudando. Então, se eu ajudar a noiva a realizar o melhor casamento que ela puder ter na vida dela, e eu tratar ela como essa pessoa especial que ela é, com o dia dela, especial que ele é, você vai atender a expectativa dela, você vai superar. Porque no mundo de gente sem educação e sem paciência, no mundo onde pessoas tratam pessoas nas coxas, as patadas, aquele que trata a pessoa com respeito, ela olha para ele e admira. O dia que você respeitar o seu cliente, a sua noiva, eu sei que é o seu casamento e eu quero fazer o seu casamento o dia mais especial da sua vida. O dia que você entender isso, você vai estar servindo. E servir as pessoas não é ser servil, não é ser abaixo de ninguém, não é ser aquela pessoa coitadinha. Não, é você. Isso é propósito. Existem pessoas que pagam muito dinheiro para entender qual é o seu propósito.
O dia que você entender que o seu propósito é ajudar uma pessoa a realizar o dia mais especial da vida dela, super especial, a fazer esse dia ser super especial, você tem um propósito. E esse sentido de propósito dá todo sentido às coisas. Você vai respirar 1000 vezes antes de brigar. Você vai respirar 1000 vezes antes de dizer alguma coisa. E o dia que você diz alguma coisa, você para e pensa: não, esse não é o meu propósito. Eu preciso me desculpar. Eu errei com essa pessoa. E eu quero preparar você para isso. Ok? Então entenda que atender a noiva com excelência é entender que você tem que ser um profissional com excelência. E a sua excelência vai começar no dia em que você entender que respeito à sua noiva é fundamental. Respeito ao seu cliente é fundamental. Quando você respeita o seu cliente, você faz um produto bem acabado. Quando você respeita a sua noiva, você faz uma entrega dentro do prazo. Quando você respeita a sua noiva, você faz o melhor design possível. Você é honesto, você fala para ela o que ela vai receber direitinho. Você não engana, você é uma pessoa de bem. E o dia que você agir bem, pessoas agirão bem com você também. E a satisfação é garantida. Tudo bem? Agora, nós vamos entrar aqui para um segundo tópico, que são os investimentos. É uma coisa que mais para as pessoas. As pessoas dizem: não, mas eu tenho que ter uma impressora laser, como essa minha que você está vendo aqui atrás. Não, mas eu tenho que ter isso. Ah, não, mas eu tenho que ter... Você vai precisar, vai chegar o seu momento. Você vai ter que fazer investimentos maiores, sim. Mas aqui, no meu curso, eu quero dizer para você que você pode começar da onde você está, com o que você tiver. Que a maior ferramenta do seu negócio é você. Que se você tiver um estilete, uma tesoura, uma base de vincar, se você tiver qualquer coisa na sua mão e muita vontade de fazer acontecer, você faz. Eu tenho um convite, esse que está aparecendo para você na tela, que foi bastante curtido pelas pessoas, as pessoas gostaram muito. A base deste convite foi feito à mão. Eu cortei à mão. Apenas a tag desse convite foi personalizada na silhuete, mas a base foi à mão. Então, o que eu tinha? Uma impressora, um papel A3 sem impressão, uma impressora A4, uma base de vincar, régua, que não ficou aí mais do que R$200 de investimento, se você já tiver impressora, obviamente. Eu consigo. Se não tem impressora, vai para gráfica. Mas a grande questão é que você pode fazer acontecer, que o ingrediente principal, o equipamento principal do seu negócio é você. Se você diz que você não vai começar, porque você não tem a impressora do ano, eu não tinha impressora do ano. Eu fiz uma encomenda, essa que está aparecendo para você aí, da Andressa e do Tiago. Eu fiz essa encomenda na minha impressora L800A4 e o convite era fracionado. Era fracionado, eu colava a parte de cima na parte de baixo e o convite ficou bem grande. Eu sempre fiz acontecer na minha vida com aquilo que eu tinha. Hoje, você pensa que não tem um monte de necessidade aqui para eu estar gravando esse mini curso para você? Eu poderia dizer para você: não, para gravar esse curso para você, eu preciso ter uma câmera com imagem de cinema. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, mas eu ainda não tenho. Mas eu não deixo de fazer porque eu não tenho uma câmera com imagem de cinema. Eu me preocupo em dar o melhor conteúdo para você, para que você realmente entenda o quão você é importante no seu negócio, e a câmera de cinema fica para o planejamento, tá? Então, você pode começar com o que você tem. E amanhã nós vamos falar sobre materiais. Nós vamos falar sobre o que você vai precisar para começar, sobre tudo que eu tenho, tá? E sobre o que você precisa. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, não deixa essa coisa de eu não tenho material suficiente, o investimento é alto, eu tenho que comprar todos os materiais, eu tenho que comprar todas as máquinas. Amanhã você vai ver que com poucos papéis você faz milagre. Porque quando a gente precisa investir, a gente não pode investir em todo tipo de papel, fica caro. Muitas vezes, se eu for comprar uma variedade de papéis, vai ficar muito caro. Você não precisa. Se você eleger 2, 3 tipos de papéis, 4 tipos de papéis mais importantes, você já faz miséria. Então, entenda que você pode começar com o que você
tem. Uma outra coisa também que surge, mas eu tenho que aprender CorelDRAW, eu não tenho programa, o programa é caro. O programa não é caro, tá? Não é caro. Quando eu comecei a trabalhar com identidade visual, eu tenho uma história, que eu não vou contar aqui essa história para você, que senão vou ficar até amanhã contando, mas eu estava grávida, tá? E eu não estava trabalhando porque eu tive problemas durante a gravidez. Mas quando eu voltei a trabalhar, eu estava com 7 meses de gestação. Para resumir a história, não tinha, gente. Deus é testemunha. Olha a foto do meu filho aí que eu vou mostrar para você para te mostrar. Sabe? Esse macacãozinho verde do meu filho foi doado, tá? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu tinha o conhecimento de CorelDRAW. O dia que eu terminei o trabalho para uma cliente, e eu postei nas redes sociais, no Facebook, esse trabalho da Ana Garcia, ela tem o logo até hoje. O dia que eu postei isso para Ana Garcia, eu vou mostrar para você depois mais para frente. O dia que eu postei isso, gente, eu vendi ali automaticamente para todo mundo. Eu vendi logo, eu vendi lojinha, banner, capa para o Facebook e eu já ganhei dinheiro. Então, se você falar que R$300 é caro, não é caro. O CorelDRAW, ele vai dar para você uma profissão. Quando você sabe fazer CorelDRAW, você nunca mais vai passar fome na sua vida. Eu acho que talvez você nunca tenha passado fome, mas você nunca vai passar necessidade, sabe? Você nunca vai se apertar, porque você sempre vai poder fazer alguma coisa com esse conhecimento. CorelDRAW não é caro. CorelDRAW não é... Se você aprender isso, você tem uma profissão, tá? E aí tem gente que fala, é difícil, não sei o quê. Óbvio. Aprender CorelDRAW é difícil, né? Isso é mais uma objeção, é mais uma coisa que você pode estar falando para você. Será que eu consigo aprender CorelDRAW? Eu tenho uma aluna, a Tereza, de 65 anos, que ela trabalha com CorelDRAW. Pode ser que você tenha mais dificuldade para aprender. Existem pessoas que têm mais dificuldade para aprender. E isso é natural. Porque o cérebro, quando a gente aprende, ele vai criando novas conexões neurais e você vai aprendendo dia após dia a fazer o que precisa. Amanhã é mais fácil do que hoje. E assim vai. É só você ter mais paciência. Então, quem tem mais dificuldade, tenha mais paciência para aprender. É assim que funciona, tá? Então, todo mundo tem a mesma estrutura, todo mundo tem a mesma capacidade. Se você for uma pessoa normal, né, uma pessoa que não tenha nenhum problema mental e tal, você vai aprender, tá? Não existe o fulano é burro, é mais aquela história. O que contaram para você? O que te contaram, tá? E uma outra coisa que você pode estar imaginando aí também, mas será que eu vou conseguir fazer uma arte bonita? Será que eu acho que eu não sou capaz de fazer alguma coisa bonita? Eu não me sinto capaz de fazer uma coisa bonita. Eu não me sinto preparado para fazer uma arte para casamento. Eu não me sinto preparado para isso. Você vai se tornar preparada com técnica, ou seja, aprendendo, né? Alguém ensinando para você como fazer. Então, com a técnica e depois com as suas referências. Você vai ter que ter referências visuais. E ter referências visuais, eu quero falar sobre isso no meu curso completo, no desafio de criatividade, é uma das coisas que eu já estou gravando, é uma aula que eu vou falar para você ter as suas referências visuais e é diferente de você copiar dos outros. Eu vou ensinar como é que eu faço, vou ensinar direitinho como que eu faço. Como que eu faço para criar as minhas referências visuais. Tá? Não precisa copiar. É uma coisinha de um, uma coisinha do outro, uma coisinha do outro, você cria o seu. E é assim que tem que ser. Você tem que ter esse brilho. Você tem que ter esse brilho, você tem que ter esse caráter, entendeu? Eu não quero copiar ninguém, eu quero fazer o meu. Isso é um caráter, isso é um brilho. Eu quero ser eu a referência. Eu quero ser eu as pessoas em quem os outros se inspiram. Então, isso é muito bacana. Então, primeiro, você tem que ter técnica. Depois, você tem que ter referências visuais e treino. Com essas 3 coisas, você pode chegar em qualquer lugar. Certo? Então, entenda que você tem objeções e você deve listar essas objeções. Agora, eu deixei para você aqui um documento aqui abaixo. Eu falei algumas que eu sei que pode estar permeando a sua mente. E a tarefa de hoje é a seguinte. Você vai compartilhar isso com os alunos lá do grupo do WhatsApp. A gente vai conversar só conversar sobre isso amanhã. Então, a partir das 10 horas da manhã,
o vídeo, o grupo, melhor dizendo, está liberado para que você possa dividir com os seus colegas as suas impressões sobre essa aula. Eu quero que você comente e eu quero que você baixe esse documento aqui, que eu deixei para você listar as suas objeções, aquilo que você está sentindo sobre qual é a sua maior dificuldade para começar, e você vai escrever quais são as suas objeções. O seu e se, sabe? Lista o seu e se. Mas e se? E se? Qual é o seu e se? Escreva aqui nesse documento e amanhã você vai copiar isso a partir das 10 horas da manhã e colar lá no grupo do WhatsApp e dividir com as suas colegas e com os seus colegas, que talvez tenha meninos também. Então, você vai dividir com os seus colegas quais são as suas objeções. Quando você colocar as suas objeções lá no grupo, você vai perceber que as suas objeções são muito parecidas com a maioria das pessoas. E a partir daqui você vai ter um entendimento. Você está dentro de um sistema. E pessoas de sucesso são as pessoas que saem fora do sistema. Você já viu falar que as pessoas de sucesso são as pessoas que pulam fora da caixa? Já viu falar saia da caixinha? Então, é isso que é sair fora da caixa. O dia que você... Por isso que é importante você fazer essa atividade lá no grupo do WhatsApp. Porque você vai colocar quais são as suas objeções e aí você vai perceber que as suas objeções são iguais às objeções dos seus colegas. Muitas delas. E você vai descobrir que todos nós somos colocados dentro de uma bendita caixa. E que para crescer tem que pular. Ninguém tem o direito de dizer para você o que você pode ou não fazer. Quando alguém faz isso comigo, eu digo, agora sim é que eu vou fazer. Eu sou essa mulher, gente. Eu sou essa mulher. Eu tenho um brilho tão grande, que se alguém disser para mim que alguma coisa eu não posso fazer, aí que eu faço para dizer para ele que eu posso sim. Ninguém tem o direito de dizer para você o que você pode ou o que você não pode fazer. Veja quais foram as histórias que as pessoas fizeram você acreditar. Escreva-as e a gente vai partir para ação. Amanhã a gente vai falar sobre materiais e eu vou falar as minhas opiniões sobre isso. Lembrando que tudo que eu ensinar a vocês aqui são coisas que eu tenho aprendido e tenho aprendido coisas com pessoas muito especiais. E estou dividindo isso com você para que você também se desenvolva, para que você também se empodere, para que você também acredite que você pode chegar onde você quiser, tá certo? Um abraço para você e até amanhã.